Bora! Fala galera, eu sou a Naya Camargo e esse é o nosso videocast, o BoraCast, esse espaço que fala de uma grande paixão que muitos de nós temos, que é a música. Esse lugar a gente vai ter um papo aberto, sem censura, sem limite, mas com muito respeito. Um lugar de muita escuta e um lugar de várias falas. Se você chegou agora, se inscreva no canal, ative seu sininho, porque a gente sempre tem muita novidade. Todo mundo que a gente traz aqui, a gente tem certeza que vocês vão se apaixonar. Hoje, a nossa convidada é uma DJ maravilhosa e produtora musical. Criou a festa Quero Quando Leva Online, que é um espaço que ela criou para ser seguro, sem clichê, espaço para as pessoas trans, queer, que foi meio que na época da pandemia que você fez esse espaço para. E também ela flerta muito com o audiovisual. Vamos falar eu vi que você fez Marca Supernova, bem-vinda. Fala o nome da pessoa, né, Naya? Gato, você fez faculdade de cinema? Sim. Como é que foi isso? Sou formada em cinema e comunicação social, né, pela PUC aqui no Rio. E é isso, assim, eu gosto muito de audiovisual, assim, na adolescência... Por que você escolheu cinema? Porque na adolescência eu era muito cinéfila, assim, tudo que saía eu assistia, consumia muito filme, assim, eu acompanhava os festivais, baixava os filmes, ia em tudo, né? Então eu gostava muito, muito, muito de cinema, assim. Hoje eu consumo bem menos do que na minha adolescência, mas era a arte que eu acho que para mim englobava muitas outras artes, assim. Então aquilo me encantava muito, assim. Sim. E você tinha quando você assistia um filme, você já pensava na métrica do filme, assim, como uma música, que você pensava no roteiro, nas partes? O que você poderia se encaixar melhor numa produção de cinema? Acho que sim, acho que eu comecei a curtir mesmo, assim, filme com uns 12 anos, que eu assistia muito. Então tinha um dia, quarta-feira, nos cinemas ali em Botafogo, perto da minha escola, você pagava R$3, R$1. Então eu saía da escola e passava a tarde inteira vendo filme, assim. E aí eu comecei também a estudar já nessa época, assim, lia livros sobre os filmes, porque muitos filmes eu vi e não entendia. E aí ele fazia um sucesso e não entendia, assim, cara, eu não tô conseguindo ler isso, entendeu? Não entendo por que estão dando prêmio para isso, assim, isso me intrigava. Então me fez, assim, nesse início de paixão, já começar a estudar as áreas um pouco. Acho que eu não me identificava com uma área só específica. Eu queria muito virar uma realizadora, assim, uma diretora, roteirista, alguém que já tivesse eu já tinha uma vontade de trabalhar com todas as áreas, sabe? Não tinha uma vontade de ser só da foto ou só do som. Eu tinha já uma vontade de empreender, propor para várias áreas da arte, assim. Que é uma premissa para artista, né? No Brasil, ser empreendedor. Verdade. Como é que você descobriu esse lado DJ, assim? Como é que você mudou? Você terminou a faculdade de cinema? Durante a faculdade, no meu final, assim, eu tinha um amigo que é muito aficionado por música eletrônica. E ele tinha uns equipamentos e ele se mudou. Maldito, sempre tem uma E aí, quando ele se mudou, não cabiam todas as coisas na casa dele. Então ele deixou comigo os equipamentos dele de DJ. Pra quê, né? E aí ele falou, mete aí, brinca e tal. Nessa mesma época... Brincar, meu amor, vou fazer sério. Um outro amigo nosso também gostava. E aí eu juntei com esse outro amigo que tinha mais vontade, assim, de fazer acontecer. Os outros... Foi uma conjunção, assim. Tipo, eu falo que eu não escolhi, assim. Eu ia muito pra festa, mas eu não entendia o trampo de um DJ, assim. Não sou a pessoa... Tipo, a paixão que eu tinha por cinema não é nem de perto o que eu tinha com relação à música e
e música eletrônica, assim. Eu não tinha cultura nenhuma, eu só ia muito pra festa, assim. Só era seu ambiente. Tava sempre nas festas, mas em termos de entender da arte, pesquisar, não entendia, assim. Foi indo muito. A vida é mais forte, né? Foi Você mais tá forte lá que estudando, eu. estudando Focada. cinema, de repente, vem cá, só um pouquinho. Que maluco. E no início, né, uns amigos aqui do Rio tem uma festa afrofuturista chamada Mariô. E eles estavam começando, viram os stories meu e desse outro amigo, Daniel. Eles falaram, vamos fazer e tal, chega aí. Então, no início, eu projetava, eu falava de cinema para pista. Eu fazia uns filmes de muitas horas com a imagem de arquivo, coisa que eu gravava, e tocava um set como se fosse uma trilha para esse filme. Então, na festa, eu fazia sempre, projetava e ia criando essa ideia de construir um transe, assim, com a galera, mas também no sentido de criar uma trilha para um filme, assim. Que legal! E era essa a minha pegada, assim, no início. De fazer uma coisa ao vivo, assim, né? um cinema ao vivo, assim. Sim, que bem. Era essa junção de lógicas, né, assim, de arte que eu fazia. E aí foi indo e foi desenvolvendo, assim, a carreira de DJ dentro da cena da música eletrônica. Desculpa, você já trabalhou em algum filme? Já. Quais que você já trabalhou nessa carreira de audiovisual? Eu acho que o maior, assim, que eu fiz o som direto, a captação de som do filme chamado Processo, da Maria Augusta Ramos, que a gente cobriu o processo do golpe contra Dilma Rousseff. Então, fiquei lá 6 meses acompanhando tudo com ela. Tive que trancar a faculdade e tal para ficar lá. Mas eu fiz alguns outros trabalhos mais, tipo, fiz umas campanhas para a ONU, gravando som também. Fiz alguns outros trabalhos de curtas e coisas institucionais, assim, gravando foto, gravando som, mas nessas 2 áreas, ou fazendo edição, assim, de som para trabalhos audiovisuais, assim. Uhum. Qual que é a maior diferença de se expressar através da arte pelo cinema, com o cinema e com a música? Nossa. Eu não sei se eu já pensei nisso, né? Mas acho que a interação com o público é muito diferente, né? Eu enquanto uma musicista, sei lá, DJ, tenho o tempo todo em mente que eu vou estar improvisando uma construção, para mim, de um transe coletivo. Esse é o meu mote. Peraí, assim. Fala de novo que a gente vai fazer um banner com essa frase. Como que é? Que eu, enquanto DJ, tenho sempre como finalidade criar um transe coletivo. Essa é a minha pira, assim. Você falou improvisar. Improvisar tendo como mote um transe coletivo. Nossa, que lindo! E isso tem muito a ver com a minha leitura das minhas sensações na hora que eu tô tocando, e uma leitura da pista, das pessoas, da interação entre elas, assim, e do que eu tô sentindo também. Então eu tenho que me agradar para também conseguir propor alguma coisa que faça sentido emocional, assim, para o público. Eu acho que o cinema tem isso também, mas não tem essa questão do ao vivo, né? Então, a forma que você pensa, essa relação... é lá depois de tantos anos, às vezes, né? Então, a posição mental, assim, meu ponto de vista, também nos filmes que eu mesma fiz enquanto autora, é um pouco diferente, né? Assim, não é pensar que é uma obra que está fechada, né? Não tem um lugar do improviso. Eu acho que talvez essas posições sejam muito chaves, assim, na diferença do processo criativo para mim. Sim, você também passeia pelas artes visuais. Sim. Fala pra gente como é que você produz nessa outra linguagem, como é que é seu processo criativo, teus últimos trabalhos. Eu acho que
de alguma forma, eu trabalho com várias áreas, mas para mim é sempre arte, assim, o mote principal, sabe? Então, sendo no cinema, sendo na música eletrônica, sendo nas artes plásticas, eu me vejo quase com a mesma perspectiva. Tem essas peculiaridades, né, de cada cena, mas dentro das artes plásticas, para mim tem uma potência do discurso visual, assim, também do discurso sonoro, mas assim, do espaço do museu, do espaço desse encontro, da forma que a arte opera com relação ao público, que eu acho super interessante, assim, e me dá também um espaço, às vezes, de falar coisas e de construir ideias que eu não tenho tanto espaço dentro de um DJ set, por exemplo, dentro do meu trampo cotidiano, assim, de música eletrônica. Você acha que você pode passar mais? Eu sinto que dentro das artes plásticas tem um estímulo a uma tradução da sua pesquisa intelectual mais direto, mais profundo do que um DJ traduzir sua pesquisa intelectual num set para uma festa, sabe? Acho que acontece também. É porque são objetivos diferentes, né? Você está lá na festa, você precisa aquecer a pista também. E tem coisas que são do trabalho, né? De tipo... não necessariamente eu monto um set pensando na minha pesquisa sobre pessoas afro-indígenas, sabe? Eu tenho isso como um background, mas eu não necessariamente quero refletir isso de forma clara para o público sempre. Sim. Mas isso também está nas minhas escolhas. Dentro do meu processo, né? Enquanto artista visual, a minha pesquisa intelectual está muito mais impressa. E eu faço essa distinção, né? Acho que outros artistas podem ver isso de outra maneira, mas para mim é um espaço que eu tenho grande para construir, né, essa minha vontade de intelectualidade, assim, de debate, de sensibilidade. Que na música eletrônica eu faço outras coisas, assim. Por que Marta Supernova? O nome? Não sei por que veio isso aí para mim agora. Eu tinha uma dificuldade, assim, de assinar os meus trabalhos com o meu nome de batismo, assim, de nascença. Qual que é seu nome de batismo? Marta Lopes Ferreira Soares. Ai, que lindo esse nome. Nossa, né? Parece nome de rua, né? Marta Lopes Ferreira Soares. É grande, né? Mas eu tinha uma coisa, assim, é meu trabalho, não sou eu, né? Assim, tinha uma coisa com essa coisa metonímica, assim, de autor e obra que me incomodava, me deixava desconfortável. Então eu queria um nome para eu pensar também quem sou eu enquanto artista e quem sou eu na minha vida privada. Essa distância para mim era importante, assim. E aí, conversando com a minha irmã, a gente estava debatendo isso. Ela achava legal ter um nome artístico também, que a gente tivesse uma coisa juntas. E ela estava fazendo alguma coisa de astronomia, sei lá, e eu também... Astronomia? E eu estava fazendo um trabalho visual com supernovas, que eu pegava umas imagens de satélite, gerava uns erros digitais e ia mesclando com fotografias de pessoas, assim. Aí a gente achou esse nome bom, assim. E é um nome que me faz sempre sentir que eu posso me renovar, sabe? Fala, eu posso fazer o que eu quiser, assim, com esse nome, sabe? Feliz Supernova, Ano Novo! me dá essa sensação de posso ir para qualquer lugar, assim, com esse nome, sabe? Que legal. Eu ia pensar... e a sua irmã, como é que... Ela faz o quê? Vocês trabalham juntas? Que você falou que você e a sua irmã agora... No momento a gente não está trabalhando juntas, mas ela que ela faz? Ela é modelo e ela também trabalha com cinema. Ela é formada em cinema e história da arte. Vocês têm essa formiguinha aí, essa abelhinha, que pica, né, que fala. Mas do quê? Dos seus pais? Vocês têm essa formação da família? Meu avô era pintor. Ele trabalhou muitos anos como químico, né? Mas ele passou... Já sei. Eu tive um padrasto. Era aqueles caras que colocavam pigmento na panela, esquentavam para mudar a cor do vermelho. Ele não era... Ele gostava mais de construir chassis de tela, tinha essa coisa... Que legal. Artesanal, assim, mas muito mais com as telas, assim. Mas ele
Pintou durante muitos anos, assim, desde a minha avó faleceu e meus pais colocaram ele num curso de dança e de pintura. Que inovador, que revolução, né? E ele gostou da pintura e virou só o que ele fazia, assim, durante os últimos 11 anos da vida dele, todo dia ele pintava, era a atividade principal, assim. E meus pais colocaram eu e minha irmã num curso de musicais, porque nós éramos muito tímidas, crianças. Então, minha mãe, que é muito sagaz e resolve as coisas assim, tinha um curso de musical no nosso quarteirão da nossa casa. Falou, bota elas no teatro e tal. Então, assim, dos 6 anos, depois meu pai me botou numa aula de violão clássico e popular, assim, então, dos meus 6 anos em diante, eu sempre tive arte no meu dia a dia, assim. Que legal. E minha irmã também, e meus primos também. Meu primo, que é da minha idade, se tornou carnavalesco. Ele hoje é carnavalesco da Portela. Uau! Com Você 28 vive isso anos. com ele? Vocês curtem eu toquei juntos? em escola de samba há muito tempo. A gente fazia as fantasias com eles, coisas para as competições dele e tal. Então, a minha família toda, assim, de parte de pai, é bem artística. Ai, que delícia! Que bom, que bom! Parabéns, assim, né? Todo mundo tinha que ter isso. Esse apoio, né? Porque às vezes é uma briga, né? Que a pessoa vai pra arte e todo mundo fala, ai, não acredito que você vai, você é louca. Não, pra gente foi quase natural, acho. Eu tive um avô que falava assim, você virou vagabunda? Porque eu tava com uma saia hippie, que minha mãe era bailarina também, mas aí... Essa coisa, né, do patriarcal, assim, essa história. Como é que artes visuais e seu trabalho de DJ se unem nas suas produções? Dá para separar? Você fica com a mão direita, sem a mão esquerda, né? Acho que em alguns sentidos eu separo, porque no dia a dia às vezes é necessário para eu conseguir estruturar as partes mais burocráticas, assim, do meu trabalho e entender, às vezes... Você tem desculpa, agora eu fiquei curiosa, no seu calendário, porque sempre é uma coisa, porque a Sabrina Bueno também, a gente trabalhou junto, trabalha, né? E como que é seu calendário, assim, você se organiza como com o seu tempo para fazer, eu quero fazer 1/3 da semana, eu faço isso, não sei o quê... Eu já trabalhei, assim, hoje em dia eu tenho um ateliê, que eu tenho um espaço mais de pintura e um quarto que eu uso para fazer um home studio, né? Então, eu acabo indo de um lado para o outro um pouco, assim, né? Mas eu vou durante a semana pro ateliê e vou trabalhando e aí vou indo de acordo com as demandas dos projetos. Por urgência? Por demanda também. Por demanda. Mas eu sempre tenho... Você era aquela estudante que estudava na véspera da prova? Às vezes sim, às vezes não. Tá. Mas assim, eu acabo tendo alguns projetos meus que eu vou desenvolvendo enquanto outros já estão acontecendo. Tá. Então eu vou mantendo um fluxo de processos constantes. Coisas que estão muito proto ainda, coisas que já estão começando, coisas que já estão finalizando, sabe? Mas você organiza isso numa planilha? Para não se perder? Tem um pouco organizado, sim. Legal. Não sou tão rígida, porque às vezes, sei lá, para finalizar uma tela, eu acho que eu vou levar uma semana e levo muito mais, assim, né? O tempo do processo criativo é relativo, né? Aí, para mim, não funciona tanto. Tipo, segunda eu só pinto, terça eu só faço produção. Não dá, né? Não dá. Ai, credo. Não dá, eu tenho que ir ajustando também, conforme oportunidades vão surgindo, né? Também. Você me lembrou agora, às vezes a gente vai assistir umas orquestras, né? Que você vê que o pessoal tá costurando, tipo, que já toca 10 anos a mesma música, a mesma partitura, tá a mulher lá costurando. Vamos lá, tipo, é que é isso, né? Fica assim, se toda terça-feira você vai pintar e vira uma coisa também que não vem da sua inspiração, sei lá. Eu acho que às vezes é importante banalizar esse processo de inspiração, sabe? Muitas vezes só de eu ter falado, tá, eu vou lá e vou fazer qualquer coisa, surgem coisas interessantes. Mais do que, eu tive uma grande ideia. Eu acho que o estímulo mecânico, assim, de só abre a sessão e começa a fazer um som, também é um processo importante, assim, para mim, de criação e de insights, né? Mas, às vezes, não cabe, sabe? Às vezes, eu tô com um projeto para entregar para um museu e aquilo me toma mais tempo e não vai dar tempo de eu produzir música essa semana, assim.
Então eu vou organizando também conforme as demandas dos projetos, sabe? Falando um pouco mais da música, que é uma coisa que a gente se conheceu, gente, ela fez meu remix, ai! A gente fez um remix muito bom, né, amor? Sim. Babado. Eu fiquei feliz. Entrou na vibes total. Conversamos pouco e muito, mas funcionou demais. Foi. Você vai fazer uma parceria com a Sandra de Sá. Me conta dessa história, como que surgiu essa parceria? Ela tá relançando músicas com a sua leitura. Fala aí. Ela tá fazendo um projeto com... É basicamente isso, assim, novos arranjos e novas interpretações de algumas músicas delas e algumas coisas novas também. Coisas que ela tinha arquivado. Já vai assim. parar no lixo. Adoro essa música. E aí a gente começou na pandemia, na verdade. Então todo mundo entrava num grupo de WhatsApp, os músicos, e ela jogava lá a base, eu fazia um arranjo inicial, fazia uma programação assim no Ableton, né? Fazia um arranjo inicial, jogava lá, os músicos, cada um jogava seu naipe, uma ideia. Eu jogava para esse projeto meu essas novas ideias, organizava os sons Começava todos. com você fazendo uma base. Uma ideia. Uma ideia. De base. E aí os caras agregavam. Jogava uma guitarra, o outro jogava um baixo e tal. Gravava em casa mesmo, jogava no WhatsApp, só de guia, assim. E eu pegava os arquivos e ia somando tudo no projeto. E aí quando a gente tinha, depois que tinham algumas músicas já meio projetadas, a gente foi para um estúdio e aí fazia uma jam, assim, com os músicos tocando todos juntos. Mas já com a direção toda encaminhada, já tava, a ideia já estava pronta. A agora ideia estava meio vamos pronta. Fazer valendo. Vamos fazer valendo, Então mudava, né, algumas coisas. E aí depois que fez essa gravação, eu tirava algumas coisas que eu tinha colocado daquele arranjo inicial, ajeitava, né, para ornar junto com os novos naipes e mix e master, vambora. Ai, como é que você tá com essa oportunidade? Você tá feliz? Cara, tô feliz, mas foi tão fluido, sabe? Foi tão leve, foi tão... Ela deixou a gente tão à vontade, assim, de tipo, faz aí o que você acha. Então eu fui muito, tipo, fui na minha vibe, sabe? Que eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo foi tão simples, sabe? Que só fluiu, sabe? Eu não fiquei nervosa, tipo, nossa. E ela é um monstro, ídolo, né? Tipo, ela tem é muitas músicas muito boas, tem uma construção de musicalidade durante a carreira dela que é muito consistente, é impressionante, assim. O ouvido e a direção que ela foi tomando em vários álbuns que tem propostas diferentes, mas, sabe, conseguiu unir times em momentos da vida, da carreira diferentes, que elevam, assim, o processo. É admirável, assim. Então, eu fiquei muito feliz, mas era tão pé no chão, assim, tão tranquilo, que também não teve medo, assim, sabe? Mas você já conhecia ela de outros rolês? A gente se conheceu também durante a pandemia. A Bruna, minha namorada, estava pensando em pessoas, assim, para fazer umas conversas online. Falei, a Sandra seria legal. Aí ela entrou em contato com a Sandra e no dia acabou que eu e a namorada da Sandra, a esposa dela, Simone, estávamos juntos, aí virou uma conversa de nós quatro. E aí disso eu mostrei umas coisas para ela e aí foi assim. Engraçado, né? Foi muito a gente imagina que a Sandra disse, o que a gente vai falar para essa pessoa, né? E aí ela é uma pessoa simples, né? Você está falando que é simples, fácil, leve. Fácil, todo mundo estava... E acho que uma das potências do trabalho era essa, que todo mundo estava trazendo o seu melhor. Era um processo colaborativo, você sente? Era super colaborativo. Ela ia dando os nortes, mas era super colaborativo. O que é inteligente, né? Porque cada instrumentista tem sua pesquisa dentro do seu instrumento. Se você deixa um músico vir com a sua musicalidade, com o seu sotaque, com o que ele trouxe de bagagem, ele te dá o melhor dele. Sim. Então ela conseguia extrair isso, assim, sabe? Deixa o povo brilhar, né? E interagindo, sabe? Isso foi bem legal, foi uma experiência bem legal, assim, de criação.
E você, assim, você tá nessa parte mais você é musicista, faz esses arranjos super complexos e simples, mas você tá buscando, você estuda piano, você toca, você tem esse outro lado orgânico? Eu estudei violão, né, popular e clássico por um bom tempo na minha infância e adolescência, mas eu não tenho mais a prática, né? Eu com 10, 11 anos tocava muito mais do que eu toco hoje, né? Porque eu tocava muito todos os dias. E hoje em dia eu estudo piano, assim. Tem um professor que é Que legal. cubano, então ele tem muito essa pegada rítmica afro-cubana e pá, que eu acho muito massa, assim, do piano, esse pianão, assim. Então estou estudando também, assim, sigo sempre estudando também, para ir... Melhorando sempre, né? melhorando sempre. Buscando, tentando pelo menos, né? Melhorando e mudando, né? Exato. Melhorando e mudando. E você compõe? Você escreve? Sim. Você tem essa coisa com a palavra também? Sim, sim. Eu agora estou fazendo um álbum novo meu, e aí é um álbum com uma pegada de um álbum de produtora, assim. Então tem algumas músicas que eu canto, outras músicas que eu chamei algumas pessoas para criarem voz e criarem as letras em cima de um arranjo que eu criei. Outras coisas que eu criei as letras e estou pedindo para outras pessoas construírem assim comigo as sonoridades. Então é muito sinto num viagem de produtora, assim. Tem algumas músicas que não tem minha voz, assim. E é sobre a música, mais do que sobre eu enquanto cantora, assim. Legal. Então, tenho, assim. Mas para mim é sempre nesse viés. Eu sempre me vejo quanto uma artista propondo um trabalho, sabe? Mesmo que seja na música ou que seja nas artes. É um pouco parecido, assim, a minha posição. Em qualquer uma das mídias, sabe? Que legal. E como é que foi a parceria com a MC Marie? Com a MC Marie? Foi maneiro também. Que ela tem um trabalho de funk, mais putaria, né? Então é um outro caminho também de sonoridades, de timbres e também de métrica da música, de construção. Mas eu acho bem legal. Eu gosto muito do funk, gosto muito da forma da linguagem, né? Como é direto também, assim. Foi bem legal essa construção, assim, com ela. E um desafio. E o que a gente pode esperar de novas parcerias? Você tem algumas outras histórias acontecendo que vão vir à tona logo mais? Tem. Para esse álbum eu estou fazendo uma música com a Liana Padilha. Eu tenho uma parceria que estou construindo ainda com o novíssimo Edgar também. Mandei para ele uma base e ele está construindo os sons. Tem uma parceria em andamento que eu não sei se vai ser para o álbum, mas provavelmente com a Diuena, Ticuna, com a Josiara também. Que legal! Então são algumas das pessoas que eu gosto muito do som da voz, da métrica, da abordagem da palavra, deles enquanto instrumentos, assim, são pessoas legais, assim. Você já tocou no Tomorrowland? Que coisa, hein? Como é que é a preparação para esses palcos gigantes? É diferente, assim, do que fazer uma festa? Você vai fazer uma... E aí você vai no Tomorrowland. Eu não toquei no Tomorrowland. Eu toquei num evento do Tomorrowland meio paralelo, assim. E você tocou também num evento do Rock in Rio. Que era um palco feito pela galera do Tomorrowland. Entendi. Que era gigante, assim. É bem diferente. Como é que é a sua preparação para isso? Você fica com frio na barriga pra caralho? Cara, eu acho que eu me preparei muito, então eu fiz muitas horas de pesquisa e de teste, assim, do set para estar lá. Eu não fico tão nervosa porque eu me sinto segura, porque eu me esforcei. Você se preparou bastante. Porque eu sempre improviso na hora que eu toco. Então, eu preciso ter as coisas na minha mão para eu poder improvisar. Então, eu gasto muito tempo de preparação, assim. Mas para um evento desse que o público toda hora muda, a pessoa está na sua frente, depois ela vai para outra atração, é um som gigantesco com fogos, com papo. Tipo, é outra coisa de tocar numa festa menor, sabe? Assim,
É outro poder que o som tem, que a sua performance ganha, sabe? Você em vários telões, é uma loucura, né? Como é que é? Você sente uma pressão de estar nesses lugares, nesses palcos super disputados? Você sentiu essa pressão? Você sentiu uma inveja, uma cobiça? Não sei. Você teve alguma coisa que você falou, ai, que pena, tô nesse lugar, mas puxa, eu tô sentindo que... As pessoas estão me invejando. Não sei, assim, alguma pressão. Cara... Que é um lugar que todo mundo quer estar. E aí você tá. Cara, eu vou te dizer, não senti. Eu achei que eu sentiria, mas não senti. O que eu senti foi como eu vou tocar nesse palco do Rock in Rio, que é um dos maiores festivais do mundo. Eu acho que o que me bateu foi o desafio do trabalho. Assim. O que eu vou fazer aqui? O que faz sentido para mim fazer aqui? Como eu pego o meu trabalho... Você se isolou do mundo, assim, para ficar fazendo seu set list? Eu acho que eu me isolo um pouco. Já sou meio do casulo, assim. Eu sou super expansiva, mas sou muito introspectiva. Mas eu não divido tanto, assim, no normal. Mas esse foi um desafio. Eu ficava tentando pensar em cenários, pensar no fluxo de pessoas, entra gente, sai gente... Vai ser grande o palco, não vai ser, vai estar muito, sabe, vai ter fogo, não vai ter. Tudo isso para mim faz diferença, assim, para o que eu vou entregar de música. Para mim gera uma performance diferente, então eu fiquei mais nervosa com isso do que com a exposição ou com estar num lugar cobiçado, assim. Mas lógico que existem, né, assim, desconfortos, assim, mas eu acho que eu estava tão focada em solucionar o meu problema, que eu não me abalei, assim. E assim, esses espaços enormes que você já ocupou também estão vindo com as artes visuais. Você sente que você já chegou em espaços que você queria muito com as artes visuais? Eu sinto que eu estou chegando, assim. Eu sinto que sim. Mas eu sinto que o meu trabalho enquanto artista visual ainda precisa de uma certa maturação, sendo sincera, assim, no meu processo. Aceitando o meu tamanho. Eu estou bem confortável processo, né? no meu estágio, mas assim, eu acho que eu estou num momento de uma maturação de linguagem, de forma que eu lido com as minhas referências, de forma... O que eu quero construir enquanto discurso intelectual. Acho que eu estou nesse momento. E acho que conforme eu for assentando mais o meu tipo de trabalho, as coisas também estão se abrindo, sabe? Você já pensou em fazer uma parte da sua carreira fora do Brasil? Você tem pensado nisso? Sim, tenho. O que você tem pensado? Tenho pensado. Eu vou agora fazer uma residência no final do ano de arte sonora, nos Estados Unidos, com vários artistas do mundo foram selecionados para elas, assim. Tô articulando Você também. Vai ficar muito tempo? Quanto tempo? Vou ficar um mês, pouco tempo. Pouco tempo. E tô também articulando de tocar em outros lugares, de tocar fora como DJ, de fazer alguns trabalhos com artistas que não são só do Brasil, que é uma coisa que super me interessa, assim. Tô abrindo aos poucos, assim, essas portas com outras culturas. Ai, legal. É legal, né? Nossa, eu acho que tem... Cara, o mundo... Você pode ter 10 milhões de vidas numa vida só. Eu acho, sei lá, sempre penso nisso. É incrível, né? Que você estuda. Com quem você anda, já tá tendo uma vida diferente, né? Você estuda e tem mais detalhes que mudam totalmente o que você faz, né? Isso é muito incrível. Isso é o que eu mais quero, na verdade, com uma carreira internacional, assim, tipo, como eu vou me reposicionando a minha sensibilidade, sabe? Minha capacidade de ser sensível à música, minha capacidade de ser sensível ao público. Porque eu sinto que percepção e sensibilidade também é algo que você estuda e que você constrói. Então, quando eu não tocava em escola de samba, eu via as baterias e falava, tudo meio parecido. Hoje em dia,
eu consigo ver, esse daqui tem um surdo de afinação tal, que joga o groove para trás, esse daqui vem para frente, aí tem um surdo, sabe? Eu consigo ter uma relação com aquilo e ter mais prazer de ouvir, de ver a performance, sabe? É mais prazeroso porque eu tenho mais leitura. Em algum sentido, eu acho que eu sou artista também porque eu tenho muito prazer enquanto alguém que consome arte, sabe? Quanto mais eu consigo perceber, mais eu tenho prazer com a coisa, sabe? Tem um lugar meu de espectadora no meu processo de realizadora, que acho que é o que me segura na paixão, assim. Você tem ambição, assim, de quais lugares você quer alcançar ainda, que você quer chegar? Claro que a gente nunca sabe onde vai, né? É isso, se joga, vai batendo nas portas, algumas abrem, outras não. Cara, né, eu acho que eu tenho muito ambição de melhorar. E não melhorar assim... Mas, por exemplo, eu sei que você está fazendo uma participação na Bienal, como é que é isso? Eu estou... participando de um trabalho com um grupo. Foda, já é foda. Né? Caramba, meu, já dá pra... Nossa! A gente está fazendo um projeto coletivo. Eu fui convidada para fazer parte de um projeto da Malu, que é a Sauna Lésbica, e então ela me para ser uma das artistas que faz parte, que constrói esse projeto, que é dela com ela, né? Tá sendo um desafio muito legal, porque é um grupo de artistas que eu não conhecia. Então, também fazer um trabalho para uma instituição muito grande, com uma responsabilidade grande da coisa dar certo, né? De entregar uma coisa madura, assim, né? Esse lugar da maturidade que eu tô, né? Com os meus 28 anos, que a gente estava falando de retorno de Saturno, assim. Então, eu sinto que eu tô num momento de maturação, assim. Mas em lugares que eu gostaria de alcançar, eu tendo a achar que quanto mais eu amadureço o meu trabalho e a minha forma de ser enquanto artista e profissional, mais essas portas tendem a abrir. Eu não tenho tanto assim, quero tocar num lugar tal, quero chegar no museu tal. Eu acho que eu vislumbro mais assim, quero traduzir as minhas emoções ou as minhas pretensões em arte de tal forma. Aí eu tento fazer um trabalho e falo, putz, não estou conseguindo resolver isso ainda. Sabe, assim, a minha ambição é muito de eu me tornar uma artista melhor. Acho que isso que me move, assim, mais do que algum espaço específico. Porque muda, né? O espaço muda, a sua vontade de estar lá muda. Quem disse que a gente é igual a ontem? Eu já me peguei mais assim, mas eu acho que hoje em dia é melhor para minha saúde assim, mental e para minha ambição me apegar e crescendo do que em lugares específicos, sabe? Aqui no BoraCast a gente sempre reafirma os espaços ocupados pela comunidade LGBTQAP+, que foram conquistados com muita luta, muita dificuldade, que vem sendo cada vez mais, a gente tem essa esperança de que as coisas vão ficar cada vez melhores. Você sente que no mercado da arte, da música, da artes visuais, como é que está para a arte? Como é que está para a comunidade, a inserção dessa comunidade na arte? Como é que você enxerga esse momento? Eu acho que a gente está num momento... Para a comunidade LGBTQIAP+. Eu acho que a gente está num momento, não só nas artes, mas de mercado no geral, num momento delicado, assim. Acho que muitas coisas se abriram e acho que é uma primeira abertura. Mas eu acho que não tem espaço para nós que já esteja consolidado. Eu não vejo um mercado de consumo das vivências e das ideias LGBTQIAP+, de forma consolidada. Eu acho que a gente está vivendo um processo de ascensão das direitas que também geram uma retroação do nosso espaço, dos avanços e das possibilidades da gente avançar nos debates das nossas pautas. Eu acho que tem toda uma questão hegemônica que
tende a sucatear e esvaziar vários conceitos e debates que estão sendo trazidos. Então, acho que a gente está num momento de entender o que foi ocupado e o que ainda não está consolidado. Eu acho que é um momento de não ceder, assim, de tentar avançar mais para quando, se tiver que regredir não para onde a gente está hoje, né? Assim, em termos de debates mesmo, em termos de o que a gente pode falar, o que a gente está cogitando, qual é a sociedade que a gente está pensando, sabe? Quais são os espaços que a gente quer ocupar e como. Todo discurso sobre um corpo lésbico é interessante? Todo? Não. Tem vários que são violentos. Talvez eu não queira construir eles. Provavelmente eu não vou querer, né? Não vou querer, mas assim, quais são esses espaços? Qual é a validade de estar aqui? Como? Como eu não esvazio? Como não me sucateiam? Como não pegam a minha história e usam ela como um selo para um projeto e depois me esvaziam e esse selo deixa de existir? A minha história deixa de ter força, eu deixo de ter coerência intelectual, artística e pessoal, por conta de uma vontade do mercado, assim. Eu acho que a gente está num momento chave, assim, de entender esse lugar, qual a próxima movimento, assim. Por exemplo, estavam falando muito dos desfiles de moda em Milão, que tinha 2 anos atrás vários modelos que tinham corpos diversos, pessoas obesas, PCDs, de raças diferentes, etnias, e agora voltou a ser todo mundo branco e magro. Então, assim, por que voltou? Esse espaço não estava consolidado. E como a gente pensa essa questão? Porque isso afeta qualquer espaço de minoria. Será que foi só uma demanda de mercado, né? Tipo, tá na moda agora fingir que tá incluindo. Eu acho que tende a ser também. Eu acho que tem essa... Esse é um lugar que a gente tem que estar atento dentro da nossa construção política por mais espaços. Será que é uma ilusão? Será que a gente está indo por uma demanda do funcionalismo, do capitalismo atual, sabe? Ou se esse espaço realmente existe porque a sociedade mudou? É uma demanda social ou uma demanda do capital? Ou é dos dois? Ou quanto é de cada um? Como a gente joga com os dois para que o debate intelectual e a questão social avance? Eu sinto que está nesse momento, assim. O seu jeito de viver, que é super livre, você ama livremente, você está em diversos espaços que te dão super visibilidade. O seu jeito de ser é também uma questão que você... Não, eu sou assim, também é um jeito de lutar, de resistir? Sim. Acho que sim. É consciente isso ou você faz assim porque você é e dane-se? Ou você fala, não, eu preciso existir assim porque talvez é um movimento? Acho que sim. Acho que tem um lugar, né, muito grande que eu tento ser muito generosa comigo. Então, quando eu vejo, sei lá, homens fazendo coisas que eu gostaria de fazer, eu acho muito injusto eu não poder fazer. Eu não poder ter a mesma simplicidade no fazer, no transitar, no agir, no querer, no gostar, no ter interesse sexual, vontade de expressar os meus desejos, quaisquer que sejam esses desejos, né? Então tem um lugar que é meu e tem um lugar que é esse lugar do grupo, sabe? Mas sim e não, né? Acho que é isso, assim. Não é super pensado. Tem a ver comigo. Eu acho injusto eu não poder agir do jeito que eu quero no mundo. Tem um monte de gente que age, tem um monte de gente que vive. Mas eu tenho que trabalhar isso comigo o tempo todo, né? Negociar comigo os lugares que também já me colocaram e que eu já introjetei que são meus. Então tem um processo interno grande para eu ter coragem e achar a minha forma de fazer. Mas acho que talvez eu diria que eu me sinto muito rebelde, assim. Eu me sinto uma pessoa muito, tipo, não vou sentar pra vida.
sabe? Assim, Não vou ficar assistindo. Eu tô aqui, eu sou agente. Não vou ficar... Principalmente não vou ficar desconfortável se eu posso não estar. Posso morrer desconfortável com várias questões. Tudo Mas bem. isso, aí você... Porque assim, sei lá, tô pensando, sei lá, filosofando de boteco aqui. Quando você consegue ter essa... Eu não mereço me sentir desconfortável aqui, mas aí você também está desconsiderando o olhar dos outros, né? Porque você entende? Como assim? Porque eu acho tão... Eu não consigo, assim, eu fico preocupada muito com o que o outro está pensando e eu deixo às vezes de fazer coisas porque o outro tá desconfortável, entendeu? Tipo, você é uma mulher, não pode fazer isso. Aí os outros vão estar te coagindo. Não tanto isso, assim, mas sei lá, qualquer coisa, assim, eu me preocupo, então... Que saco, né? Eu tento ser ética. Eu não vou tentar passar do limite de ninguém. Do outro também. Se eu, sei lá, vou fazer uma coisa... eu quero ficar com a Nayá. Se a Nayá não quer ficar comigo, beleza, sobre a Nayá. Ela tem o desejo dela, tem a vontade. Eu não vou nunca querer me impor o meu desejo a nada. Mas eu tenho direito de expressar o meu desejo de forma respeitosa. Sim. Assim como você também teria. Então, assim... Eu não me sinto, tipo, desconfortável de querer. E isso é um grande exercício para mim. E acho que é um grande exercício para pessoas racializadas, um grande exercício para as mulheres. A gente está sempre no lugar de reagir ao desejo do outro. Quando a gente tem, por exemplo, nessa dinâmica mais antiga, assim, do homem cortejar a mulher, do homem chegar na mulher, por que o desejo dele tem que ser vivido e o meu não? Por que eu tenho que só reagir a desejos alheios? Eu tenho um desejo igual. Vai ser massa se chegar uma pessoa que eu nunca cogitei e eu acho massa e a pessoa chegou em mim, legal, beleza. Estamos abertos a outras oportunidades e outras formas de interagir. Mas assim, eu também quero poder expressar o que eu quero, sabe? Também quero estar no lugar dos meus desejos acontecerem, sabe? É um pouco um lugar de equilíbrio. Quando você, mudando de assunto assim, quando você sobe no palco, vai fazer uma exposição, o que você deseja de... O que você quer que a pessoa sinta? Você tem essa intenção? É claro que não depende de você, mas você vai... quando você vai fazer uma exposição, tal, você pensa assim, puxa, queria que essa pessoa... O quê? Eu acho que eu penso mais em sensações do que em emoções especificamente, sabe? Eu penso sempre que os meus trabalhos, eu quero sempre chegar numa modulação de sensações, assim, olhar um trampo e falar, pô, eu sinto isso e me dá essa outra sensação. Às vezes não tão na palavra, mas assim, eu quero que a pessoa que interage com o meu trabalho tem um fluxo de emoções e sensações, sabe? Acho que eu não tenho, tipo, quero isso, quero uma coisa uma estupefação sempre. Acho quando que você vai fazer uma exposição, você falou que você consegue se apresentar melhor, né? Qual que é teu repertório intelectual, que você quer passar essa mensagem, não sei o quê. E aí, quando você vai fazer um set, é diferente, que a gente fica mais à mercê da pista, né? Tem uma troca direta, né? Mas aí quando você vai fazer uma exposição, você já está construindo esse caminho intelectual para passar, não é isso? É isso? E um caminho emocional. Eu acho que essa coisa de construir sensações, tipo, você olhar uma pintura, quais são as sensações que eu estou sentindo, sabe? São essas sensações que eu quero? Não, vou pintar aqui, muda. Então, assim, para mim tem muito dessa fruição sensorial, sabe? Do que você está sentindo, mais do que uma emoção. A emoção, eu digo assim, alegria, tristeza, sabe? De uma coisa que eu consigo dar palavra. Eu gosto muito de trabalhar com essa coisa mais invisível, assim, menos dizível. Acho que sempre, talvez eu queira sempre um engajamento físico. Legal. Talvez seja isso, assim. Marta, obrigada. Chegando no final aqui desse papo maravilhoso. Generosa, maravilhosa.
Bora fazer uma rapidinha? Bora. Vou chamar esse cara maravilhoso, Felipe Castro. Fala galera. E aí, Marcinho, Nosso tudo bom? roteirista. Tudo bem? Sim. É nóis. Tava... Inserções, né? Necessárias. Tava ouvindo você falando e, tipo, pô, uma carreira como a sua, assim, que tem... além de vastidão de coisa feita, coisas feitas em várias áreas, né? Tipo, é interessante, foi foda, assim, quando você falou, tipo, às vezes tem uma entrega diferente, às vezes tem uma expectativa diferente, às vezes você acessa mais ou menos de uma pesquisa ou de uma curiosidade e tal, fazendo uma coisa ou outra. Mas você falou, tipo, mas de repente, no fim das contas, tudo é arte, sabe? Então, tipo, é mais o como do que o que. Me parece, né? Isso. É tipo, é arte. Você... Sabe, tipo, um músico é um artista, um pintor é um artista, uma DJ é um artista, uma escultura é um artista. Então, o que une mesmo, o que precisa ser, é artista. É fazer arte. Como, quando, por quê, com que finalidade, isso é outra história. Cada dia é um dia. Às vezes é por causa do aluguel, às vezes é por causa de uma necessidade, às vezes é por causa do porque o namoro acabou, às vezes é porque o namoro começou. Por quê, como, quando, isso é... porque é a causa humana, né? Exato. Porque é contingente, né? Agora, o que é pétreo, é tipo... Talvez seja até do ponto de vista do aprendizado mesmo. Eu vou aprender música, eu vou aprender tal... Acho que se você quer ser artista, você tem que aprender a ser artista. Antes de qualquer coisa. Filipinho, e como é que faz pra aprender a ser artista? Não faço a menor ideia. Não me pergunte. Agora, na hora que você se bater com um artista, comprando pão, você vai conversar com ele 30 segundos e vai dizer, rapaz, esse cara é muito doido. No mínimo, muito doido. Que Rapaz, essa boa brother energia. é muito doida. Aí depois você fala, eu escrevo uns negócios. Aí fecha a conta, né? Mas acho que é isso. Como você falou, né? A minha leitura foi essa. É bem por aí. Ai, que Primeiro delícia. aprende a ser artista, depois como a gente vê. Né? É meio isso, assim. Me Ai, que parece. delícia, obrigada. Que contribuição foda, adorei. É o seguinte, meu amor, ele vai tocar um som aí, você vai pegar esses ovinhos ou um ovo, o que você quiser pra fazer o seu axé aí, vai acompanhando, mas você tem que tocar respondendo as minhas rapidinhas, entendeu? Tá. E aí? Vamos lá. Bora? Posso? O silêncio da galeria ou o agito das pistas? Pistas. Tocar de manhã, no pôr do sol ou à noite? À noite. Não é do after. Não é do after. Não tô. Ser DJ nas pistas ou no quarto? Eita. Nas pistas. Pintar ouvindo música ou fazer música olhando imagens? Pintar ouvindo música, eu acho. Artes visuais ou a sétima arte? Visuais. Teatro do vinil ou playlist digital? Ai, eu já sugestionei, que merda. Digital. Ai, que bom. Uma artista que merece ser mais conhecida é? Laís Amaral. Liberdade pra mim é? Poder desejar. Legal. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Que massa. Que axé, delícia. Gostei muito da conversa. Marta, você quer passar algum recado aí, alguma coisa que a gente não perguntou pra você, que você queira mandar pra frente? Me acompanhe nas redes, que as coisas vão estar lá. E um abraço a todos que estão aqui prestigiando a nossa conversa, as nossas cogitações, né? Estão gastando um tempo para ouvir o que a gente está construindo e pensando. Quais são suas redes? Como é que a gente te acha? Pode me encontrar no meu Instagram, aqui. No meu Instagram, que é @martasupernova.
E no meu site, que é audiovisualsound.com. Olha, já misturou tudo, audiovisual, sound. Que demais. Múltipla. É isso. Obrigada. Que agradeço, É nóis. Nayá. Obrigada. Estamos juntos. O Tô espaço é feliz. seu. Sempre que você quiser, volte. Obrigada. Manda seu axé e sua luz. Obrigada por isso. dividir sua luz também com a gente. Obrigada, querida. E é isso aí, galera. Até o próximo BoraCast. Bora!